Muito bem, gente, eu quero que você me ajude prestando bastante atenção na mensagem da palavra de Deus hoje, tá bom? Você notou que a gente tem um versículo diferente ali na nossa tela hoje? Você sabe de onde foi tirado João 17? Que capítulo é esse de João 17? O que é? Quem é que lembra? Isso, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava orando, ele pediu naquela oração 6 vezes que a gente fosse unido. E esse versículo é um versículo muito importante. Do meio da oração ele fala: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Por que a gente vai ficar unido? Por que a gente tem que ficar aperfeiçoado na unidade? O objetivo principal é esse: para que o mundo conheça que tu me enviaste. Gente, nós somos o canal pelo qual as pessoas vão conhecer Deus, conhecer o Senhor Jesus Cristo e entregar suas vidas para Ele. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, num aspecto muito, mas muito importante. João capítulo 4 também conta uma história muito conhecida. Vamos ler os versículos 34 e 35 só, e depois a gente vai relembrar essa história, porque você vai lembrar ela com bastante facilidade. Jesus disse o seguinte: disse-lhe Jesus, a minha comida, ele falando com os seus discípulos, tá? A minha comida não consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar ou completar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Você lembra da história que estava acontecendo em volta? Jesus estava falando com uma mulher samaritana. Ele estava passando da Judéia para a Galiléia, indo do sul para o norte, e entre esses 2 estados de Israel, tinha o estado ou a província da Samaria. E o pessoal, os judeus, não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram um povo meio judeu, meio de fora. Era um povo misturado. Era aquele tipo de judeu que não seguiu as normas que Deus tinha estipulado no Velho Testamento e se misturou com outros povos. Por isso os judeus não gostavam dos samaritanos, evitavam passar pelos samaritanos. Se você lembra do mapa de Israel, a Judéia estava embaixo, a Galiléia estava em cima, o rio Jordão aqui do lado e a Samaria no meio. Os judeus, quando tinham que passar da Judéia para a Galiléia ou vice-versa, eles davam a volta, faziam um caminho muito maior, mas não passavam pela Samaria, porque eles não gostavam de forma alguma dos samaritanos. E aí Jesus faz questão de passar por lá. Você já entende por quê, né? O motivo dele. Ele amava só os judeus? Ou ele amava também os samaritanos? Lembra do que ele disse depois? Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele fez questão de passar por lá. Não só de passar por lá, mas de sentar num poço, enquanto os discípulos iam pegar comida, e conversar com uma mulher. E essa mulher, depois de um pouco de conversa, ele se revela para ela. É a única vez no Novo Testamento em que a gente vê ele diretamente falando para alguém: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E essa mulher crê nele e vai correndo até a cidade buscar as outras pessoas, falar para as outras pessoas que encontrou o Messias. E ela então traz essas pessoas para junto de Jesus. A gente vê no versículo 30 que os homens da cidade saíram todos para viver o Cristo, para viver o Messias. Nesse meio tempo é que acontecem esses 2 versículos. Os discípulos chegam e tentam dar comida para Jesus,
E Jesus vira para eles e fala exatamente isso. Eu não estou preocupado com a comida física. O que eu estou preocupado é em fazer a vontade de Deus. Olha o versículo 34, de novo, ele diz assim: a minha comida consiste em quê? Está comigo aí? Em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar ou completar a sua obra. Jesus não estava preocupado com comida física como os discípulos dele estavam. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Inclusive essa palavra realizar, se você tem outra tradução aí, pode estar completar. É a mesma palavra que Jesus usou, por exemplo, em João capítulo 17, quando ele disse: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ele diz para Deus que ele ia terminar a obra. Lembra daquela palavra da cruz, quando Jesus disse: está consumado? É a mesma palavra. Então o que ele está querendo dizer aqui é que ele veio para realizar, ou para consumar, ou para completar, para terminar, para concluir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? O que é que Jesus queria completar? Tá, deixa eu fazer outra pergunta. Qual é a missão que ele incumbiu a gente de fazer? Pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Mas pastor, isso ele falou para nós, não, essa era a vontade do Pai, ele deixou a gente aqui para fazer isso. Se você olhar em João capítulo 6, versículo 40, olha só o que diz lá: de fato, a vontade do meu Pai é o quê? Que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é o quê? Que todos recebam a salvação. Inclusive, se você olhar 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele está dizendo o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, paciente, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é a vontade de Deus então? Que as pessoas sejam salvas. A salvação das pessoas. Essa é a vontade de Deus. Foi isso que ele veio para fazer, para dar a salvação para as pessoas. E ele falou para a gente dar continuidade a isso. Então, a nossa tarefa de pregar, de fazer discípulos, é a vontade do Pai para nós, em complemento da vontade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Tá bom? Não, ele é bonito, rapaz bonito esse aí. Bonito. É que todo mundo olhar para ele, eu quis olhar também, né? Ver o que ele está fazendo. Você entendeu que a vontade de Deus é a mesma vontade dele para nós? Entendeu isso? Pergunto, estamos fazendo? Estamos ganhando almas para Cristo? Ah, pastor, você trouxe menininha aqui que aceitou Jesus essa semana. Tá, quantos mais aceitaram Jesus essa semana que você sabe? Quantas pessoas foram feitas discípulos através do ministério da nossa igreja esta semana? Gente, essa é uma pergunta muito séria. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Está entendendo? Porque essa é a nossa tarefa. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o céu dependesse do trabalho da nossa igreja em encher o céu estaria cheio ou estaria vazio? Seja honesto. Seja honesto. Eu estou falando para você, membro dessa igreja, estou falando para você, frequentador dessa igreja, estou falando para você, discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a tarefa da nossa igreja. A tarefa da nossa igreja é levar o Evangelho para as pessoas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, chegou para os discípulos e falou no versículo 35, erguei os vossos olhos. Erguei os vossos olhos.
e vede os campos. Os seus próprios discípulos não estavam conseguindo enxergar aquilo que estava acontecendo. Eles precisavam mudar o foco deles da vida material, de olhar para baixo, de olhar para as coisas que estão acontecendo aqui na terra e começar a olhar por cima disso. Nessa situação aqui, é bem provável que a mulher já tinha falado com os homens e os homens estavam vindo em direção a Jesus. Sei lá quantos homens eram, mas era um bom grupo. E eles estavam vindo e ele estava vendo essas pessoas. Enquanto os discípulos estavam preocupados com a comida, ele estava preocupado com aquelas cabecinhas que estavam vindo ali. Ergam os seus olhos. E talvez ele até apontou. E vejam os campos, porque já estão branquejando para a ceifa. Gente, nós também precisamos mudar o nosso foco. Se o trabalho que a gente está executando não está dando resultado. Se a gente, como filhos de Deus, como igreja de Deus, como igreja local, não estamos conseguindo cumprir de maneira adequada, de maneira efetiva, a evangelização das pessoas, se a gente tem pessoas em volta de nós que não conhecem Cristo, e essas pessoas não ouviram da gente a respeito de salvação, se nós não estamos tendo conversões na nossa igreja a cada semana, nós estamos cumprindo a ordem do Senhor? O que está acontecendo então? Talvez o que a gente tem que fazer é mudar o nosso foco. Talvez o que a gente tem que fazer é mudar a nossa maneira de pensar. Talvez mudar a maneira de fazer as coisas. Para que a gente possa efetivamente cumprir essa tarefa. Sabe como é que chama isso? Mudar as coisas? Chama quebrar paradigmas. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas se a gente quer cumprir com eficiência a ordem do Senhor, porque até agora não está dando certo. Não está dando certo. Nós já estamos há 47 anos nesse lugar. E quantas almas receberam Cristo aqui, nesse lugar? Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Eu quero que você... Nós estamos aqui mais ou menos em umas 50 pessoas. Mais ou menos isso, tá? Vocês lá em cima também. Estamos juntando todo mundo junto. Levante a sua mão se você aceitou Jesus através do ministério desta igreja. Levante sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ó. Levante a sua mão se você aceitou Jesus por um ministério de outra igreja, de outro lugar. Também tem bastante aqui. Muito bem. Só para você ver. 1/3 de nós que estamos aqui presentes, talvez lá em casa você tenha mais pessoas assim, mas pelo menos 1/3 dos que estão congregando aqui hoje não aceitaram Cristo aqui. Então, irmãos, nós temos que fazer com que o nosso trabalho seja um pouco mais eficiente. E para isso temos que mudar um pouquinho e quebrar alguns paradigmas. Quebrar alguns paradigmas para a gente dar continuidade ao trabalho de uma forma mais eficiente. Tá bom, pastor, mas você usou uma palavra bem difícil aí, né? Uma palavra complicada, né? O que é paradigma? Né? Paradigma, gente, é um modelo. É uma norma, é um jeito de fazer as coisas. Paradigma é um padrão pré-fixado e que muitas vezes a gente recebe esse padrão, entra na nossa mente como um pensamento fixo e que não pode ser mudado e que fica arraigado na nossa mente e que muitas vezes a gente nem sabe de onde veio. A gente só sabe que é assim. E assim que foi feito até agora, então vamos continuar
a fazer desse jeito. Isso é um paradigma, né? Nem todos os paradigmas são ruins. E muitos dos paradigmas funcionaram até agora, de uma maneira boa. Mas quando a gente vê que nós não estamos trabalhando com eficiência, a gente tem que começar a olhar para ver se o que nós estamos pensando com respeito ao processo, com respeito ao jeito de fazer as coisas, não precisa também de uma determinada mudança. Isso é o que a gente chama de quebra de paradigma. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você de uma forma um pouco melhor. Foi feita uma experiência uma vez com 5 macacos. Pegaram esses 5 macacos e colocaram eles dentro de uma sala. E essa sala tinha uma escada. E no topo dessa escada tinha um cacho de banana madurinho pendurado. Você sabe o que acontece com o macaco quando vê banana. Eles gostam de banana e vão querer pegar a banana. Aí o que acontecia? Quando um macaco subia na escada e pegava uma banana, os outros 4 que estavam na sala tomavam um jato de água fria neles. Aí voltava, o macaco voltava, outro subia para pegar a banana, e o que acontecia com os 4 que ficaram no chão? Água fria neles. Quando o terceiro macaco subia para pegar a banana, água fria nos outros. E assim foi passando até o momento em que eles começaram a desconfiar do negócio. E começaram a entender que quando um macaco subisse para pegar a banana, os outros iam sofrer. Aí o que eles faziam? Quando um começava a subir a escada, eles puxavam o macaco da escada e batiam nele. Sentava. Se você não ouviu nada, teve um problema de som aqui no auditório. Aí o que aconteceu? Trocaram o macaco. Imagina, quando o macaco novo foi colocado dentro da sala, o que ele quis fazer? Subiu para pegar a banana. O que os outros fizeram? Puxaram ele e deram nele. Só que não foi mandado o jato de água fria dessa vez. Eles só tiraram o macaco de lá e bateram nele. E assim foi durante um tempo. De repente trocaram o segundo macaco. O segundo macaco que entrou na sala quis subir para pegar a banana. Os outros que fizeram? Pegaram, bateram nele sem jato de água fria, tá? E até o primeiro macaquinho, o primeiro que foi trocado também entrou na turma. Todo mundo estava batendo, eu vou bater também, né? Passou mais um tempo e trocaram o terceiro macaco. E o macaco tentou também pegar o cacho de banana. Os outros chegaram, bateram nele. Inclusive, o primeiro e o segundo que haviam sido trocados. No fim das contas, você já deve imaginar o que aconteceu. Trocaram os 5 macacos. Por que os macacos batiam naquele que tentava pegar a banana? Se nenhum deles recebeu um jato de água fria. Eles não sabiam. Só sabiam que era assim. Era assim que as coisas funcionavam naquele lugar. Isso é paradigma. Eu já contei aqui para vocês uma outra história daquela moça que cozinhava o lagarto, aquela carne, né? Em 2 panelas separadas. Né? Vocês conhecem essa história, eu já contei aqui. Aí uma amiga vira para ela e pergunta, mas por que você cozinha o lagarto? Sabe o que é o lagarto, né? Aquela posta branca. Ah, muito bem. Ela cortava no meio e cozinhava em 2 panelas separadas. Por quê? Ah, não sei, minha mãe sempre fez assim, então eu também faço assim. Ah, mas vamos perguntar lá para minha mãe. Mãe, por que você cozinha o lagarto em 2 panelas separadas? Não sei, a vovó sempre fazia assim, eu faço também. Aí que fizeram, foram perguntar para a vó. Vó, por que você cozinha o lagarto em 2 panelas separadas? A resposta dela foi simples. Olha, vocês eu não sei por que fazem isso. Porque minhas panelas são tudo desse tamanhozinho assim, ó. E eu não consigo colocar ele inteiro numa panela só. Paradigma é isso, gente. São coisas que a gente faz e que a gente foi ensinado a fazer e que muitas vezes, em várias situações, a gente nem sabe por que estão fazendo. Por que a gente está fazendo.
A gente não tem uma razão bem clara na nossa mente por que as coisas são assim, dessa forma. E esses paradigmas a gente pode quebrar. Você quer ver? Você tem quebrado alguns paradigmas normalmente na sua vida. Quantos aqui sabem o que é uma fita cassete? Alguns nem estão levantando a mão. VHS. Sabe o que é? Existe. Até foi ótimo quando lançaram o CD, né? CD você sabe o que é, né? Porque não precisava rebobinar, né? CD. Foi ótimo quando lançaram o CD. Mas nem CDs a gente não está usando mais. Eu tenho uma caixinha lá em casa de CDs virgens que a gente usava para gravar filmes, gravar coisas. Tá lá, tá virgem, nunca vai ser usado mais. Locadora de vídeo, sabe o que é? Existe ainda? Não existe. Telefone fixo. Alguém ainda tem em casa telefone fixo? Às vezes a gente tem telefone fixo mais para manter, né? Mas não tem mais utilidade. Nós não temos mais telefone fixo em casa. Inclusive, não temos lista telefônica. Alguns dos jovens nem sabem, nunca viram uma lista telefônica. É peça de museu. Enciclopédia. Peça de museu. Cultos não transmitidos pela internet. Já é peça de museu. A gente vai continuar fazendo isso. Quando as Bíblias começaram a sair nos aplicativos de celular, hoje em dia, graças a Deus, a gente leva a Bíblia para onde a gente for. São paradigmas que a gente tem, que a gente precisa quebrar. Práticas que a gente não precisa ter nas nossas vidas e que muitas vezes só atrapalham o nosso desenvolvimento, só atrapalham a gente de ser eficaz, de ser eficiente. Gente, deixa eu ser claro com vocês, nós não estamos desprezando o passado, tá? De forma nenhuma. Quando a gente quebra paradigma é porque a gente quer fazer a coisa de uma forma melhor. Quando a gente quebra um paradigma é porque a gente quer ser melhor do que a gente estava sendo antes. A gente não pode ficar preso ao passado. Eu estava assistindo uma mensagem e um palestrante ele disse o seguinte: o que trouxe a nossa igreja até aqui é o que pode impedir de continuar avançando. Entendeu? O que trouxe a nossa igreja até aqui é o que pode impedir a gente de continuar avançando. Se a gente ficar preso a essas coisas que já aconteceram, pode ser que a gente não avance mais. Gente, nesse próprio texto, Jesus quebra 2 paradigmas logo de cara. Primeiro, ele estava falando com uma mulher. Os homens não falavam com as mulheres estranhas naquela época. Tanto é que a mulher, se você olhar aqui no versículo 9, a mulher estranha. Como é que você vem falar comigo, você sendo judeu? Logo de cara ele já quebra esses paradigmas. Então, o apóstolo Paulo também nos ensina a quebrar paradigmas. A gente quebra paradigmas normalmente nas nossas vidas, mas muitas vezes quando diz respeito a Deus, quando diz respeito ao Evangelho, quando diz respeito à igreja, às práticas da igreja, a gente se mantém arraigado e preso num passado que está impedindo a gente de avançar. Irmãos, nós não podemos ter medo de mudar. Não podemos ter medo das mudanças. Quando Paulo estava em Corinto, se você olhar em Atos capítulo 18, quando ele estava em Corinto e ele começou a pregar na sinagoga e os judeus começaram a desprezar ele, ele falou: quer saber de uma coisa? Vou para os gentios. Dá uma olhada lá no versículo 6 de Atos 18. Ele não tinha medo de mudar. Jesus ensinou isso para a gente o tempo todo, irmãos. Ele nos deu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Porque Ele quer isso de nós. Se aquilo que a gente está fazendo agora não está funcionando, nós precisamos fazer o quê? Mudar.
Essa é a palavra de Deus para a gente. Eu não quero me alongar muito, a gente podia conversar sobre isso a semana inteira, viu? Mas eu quero trazer para você 8 paradigmas, e tem mais, tem bem mais, que precisamos quebrar para avançar em cumprir a nossa missão de fazer a vontade de Deus na terra. Está pronto aí? Se ajeita aí no banco, se ajeita aí. Pega a sua aguinha lá em casa. Nós vamos quebrar alguns paradigmas agora, precisamos quebrar esses paradigmas. Prometo que não vou me alongar muito. Nós podemos, cada paradigma desse podia ser uma mensagem separada, e nós vamos entrar em algumas delas no decorrer do ano. Mas o primeiro paradigma que eu quero dizer para você é esse: a igreja é o prédio, e a gente tem que mudar para que a igreja são as pessoas. A igreja é onde os filhos de Deus estão. Vai em Romanos capítulo 16, o último capítulo do livro de Romanos. E você sabe que a carta aos Romanos foi escrita à igreja em Roma, uma igreja. Mas vai olhar lá, em quantas casas a igreja estava dividida? Dividida não, né? Tava junto, né? Era uma igreja só, mas se reuniam diferentes. Assim que acontecia lá no Novo Testamento. Então a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Outro paradigma: crente fiel é o crente que faz, ou crente fiel é o que é. Você nota a diferença entre uma coisa e outra? Lembra de Marta e Maria? Marta, crente, tá? Não estamos falando que não é. Filha de Deus, querendo fazer as coisas boas, querendo dar o melhor para Jesus, querendo fazer o trabalho dela de uma forma boa. Só que Jesus vira para ela e fala: você está se preocupando com a coisa errada. Maria é que escolheu a melhor parte. Quantos de nós, irmãos, somos ótimos aqui na igreja? A gente vem para a igreja com aquela roupinha de crente maravilhosa, né? Bonita. A gente tem aquela roupa de domingo. Você tem roupa de domingo? Lá em casa tem roupa de domingo. Minha esposa não me deixa vir de jeans de jeito nenhum, viu? Só de quarta-feira, né? Mas você vem para a igreja e aparenta uma coisa para as pessoas. Aqui na igreja você serve, você faz isso, você faz aquilo, às vezes dá aula na escola dominical, às vezes ajuda num dos ministérios, às vezes até prega, participa do louvor, participa da parte musical, ajuda nos ministérios da igreja, até um diácono, esposa de diácono, eleito pela igreja, mas em casa nem ora direito. Você é assim? Sabe aquele passa o dia e você nem lembra de orar? Não lembra o dia que você parou para sentar e ler a sua Bíblia? Para ter aquela explicação da palavra de Deus direta para você? Fazer o seu TSD, muitos de nós, líderes, não fazem. Você sabe o que é TSD? Tempo a sós com Deus. Não tenho tempo para isso, pastor, sou muito ocupado. Todos nós somos muito ocupados. Alguém aqui não é? Mas a gente tem que ter o nosso tempo para Deus, a gente tem que ter intimidade com Deus. Muitos de nós nem sabem orar. Quando ora, parece que é aquela coisa mecânica, aquela reza, que é igual toda vez. Parece que a gente está mandando um e-mail para Deus em vez de conversar com Deus. Mas serve, mas faz as coisas, e acha que é porque está fazendo, Deus vai olhar para você e vai falar: beleza, você é um crente fiel. E muitos de nós pensamos dessa forma. Eu pensei dessa forma durante muito tempo. Eu cheguei a ensinar aqui nessa igreja que crente fiel é aquele que está servindo, é aquele que está fazendo as coisas e que a gente consegue ver ele fazer
as coisas. Eu ensinei isso aqui, gente. Errado. Está errado. Antes de você servir, você tem que ser. Como é que você vai levar uma pessoa a Cristo, cumprir a vontade de Deus na sua vida, se você não tem comunhão com Deus? Mesmo sendo um crente de muitos anos. Outro paradigma, terceiro paradigma. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor? Todo dia é o dia do Senhor. Domingo é o dia que a gente celebra isso. Entendeu? Domingo é o dia que a gente se reúne e celebra, festeja o que a gente deve fazer durante todos os dias. Você lembra lá em Atos, quando a gente vê o povo se reunindo, logo nas primeiras, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, eles estavam diariamente perseverando no templo, e de casa em casa. Eles tomavam a ceia de casa em casa. Todos os dias. Nós não devemos ser crentes de domingo, gente. O dia do Senhor é todo dia. O dia do Senhor é cada momento que a gente passa com Ele. E a gente vem aqui para festejar isso. Outro paradigma. Importante esse aqui, hein? Olha só. O pastor é o ministro. Ou todo crente é um ministro. Todos nós somos sacerdotes, não é isso que o apóstolo Pedro ensina a gente? Todos nós somos templo do Espírito Santo. Mas na igreja, é o pastor quem prega, é o pastor que aconselha, é o pastor que visita, é o pastor que evangeliza. Tem que levar lá para o pastor para ele evangelizar aquele meu amigo de trabalho, aquela minha vizinha, aquele meu parente. O pastor não faz tudo. Eu estava lendo um livro que ele fala que o pastor, muitas vezes, ele e por culpa deles mesmos, e eu estou falando da minha classe, como é que chama? Profissional, é isso? Muitos pastores querem dar sua vida por Cristo, de verdade, que eles se matam trabalhando. E muitos pastores têm burnout, se queimam, saem do ministério, porque não aguentam a pressão do ministério. Gente, o pastor não é o faz tudo na igreja. Todos nós devemos ministrar. E todos nós devemos usar os nossos dons para o serviço do Senhor. Eu falo para os líderes de célula, confirmem isso para mim, por favor, que vocês também são pastores. Certo? Vocês estão pastoreando a sua célula para mim, me ajudando a pastorear a célula. E fazem isso com muita efetividade. Coisa que eu e nem o pastor Rodrigo teremos condição de fazer. Os líderes estão fazendo isso. Então, cada um de nós é ministro. O que você tem feito para o Senhor? Ou você é aquele crente SSS? Já ouviu falar do crente SSS? Salvo, sentado e satisfeito. Você é SSS? Salvo, sentado e satisfeito. Não faz mais nada para o Senhor. Próximo paradigma de fazer discípulos é ensiná-los nos caminhos do Senhor. Não é isso que o Senhor nos ensina? Mas esse não é o foco principal da igreja. Você lembra que Jesus disse quando ele falou que vinha para a terra? Ele falou, eu vim para... Você lembra do quê? O que ele falou? Para cuidar das pessoas. Para ser um bom exemplo para elas. O que ele veio fazer? Buscar e salvar o perdido. Aí a gente cuida dele depois. Quantas almas você já levou a Jesus?
Quantas pessoas você já levou a Jesus pessoalmente? Eu já falei de Deus para um monte de gente, pastor. Não estou falando isso. Porque falar de Deus, até o diabo fala, você sabe disso, né? Para enganar as pessoas. Está me chamando de diabo? Não, longe de mim. Mas o que eu quero é que você seja eficiente, tá? Você se diz salvo, não diz? Você se diz filho de Deus, se morrer agora você vai para o céu? Tem certeza? Lá em casa? Porque se você não tiver, vem falar comigo logo depois do culto, viu? Você precisa ser salvo, entregar sua vida a Cristo. Mas quantos anos faz que você já entregou sua vida a Cristo? Você consegue contar nos dedos quantas pessoas você falou de Jesus para elas e orou com elas e elas chegaram a entregar suas vidas a Cristo? Você consegue contar quantas pessoas foram? Eu imagino que tenha pessoas que estão me ouvindo agora que nunca levaram uma alma a Cristo. Vamos quebrar esses paradigmas, gente. Vamos quebrar essa coisa que nos amarra, que nos faz ser ineficientes para cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas e na nossa igreja. Próximo paradigma. É preciso ter um grande conhecimento bíblico para falar de Jesus. Quantas pessoas eu tenho me falado isso? Pastor, mas é que eu não conheço muito a Bíblia. Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Você não precisa conhecer a Bíblia. Você não precisa, basta o seu testemunho. Para de pensar que se você não frequentou a escola dominical por 10 anos, você não vai conseguir falar de Jesus para as pessoas. Claro que você vai. Não precisa, basta o seu testemunho. Lembra quando Estevão foi morto? Lá em Atos capítulo 7 para 8. Houve uma grande perseguição ali. Se você olhar em Atos capítulo 8, você vai ver que o pessoal que era cristão ali em Jerusalém foi espalhado para outras regiões. E onde eles estavam, eles pregavam e se convertiam. E as pessoas se convertiam. Eles tinham um grande conhecimento de Deus? Não. Às vezes nem sabiam ler ou escrever. Mas o testemunho deles é que falava alto. Para de pensar que você não é capaz de falar de Cristo para as pessoas. Próximo paradigma, e oitavo e último da nossa lista aqui. A igreja deve ter um ministério de evangelismo. Desculpa, estou no sétimo, né? Sétimo. Pulei um aqui. A evangelização deve ser feita em qualquer lugar. Qualquer lugar. Na sua casa, no seu trabalho, andando na rua, no portão da casa do vizinho. A evangelização deve ser feita em qualquer lugar. É por isso que a gente tem as células, irmãos. As células são facilitadoras do nosso trabalho de evangelização. As células facilitam, porque a gente leva aquilo que está sendo pregado aqui na igreja para as casas das pessoas, agora para o computador, né? E temos células até internacionais, ou interestaduais, né? Célula do Volney tem gente de Manaus, de Cuiabá, de Salvador, onde mais, Volney? De São Paulo. Tem gente do interior do Paraná participando das células. Pessoas que nunca vieram para a igreja, mas que têm a oportunidade de ouvir a palavra do mesmo jeito. Pessoas que, se você convidasse para vir para a igreja, não viriam. Levar o evangelho para as pessoas é a nossa missão. E nós precisamos mudar os métodos. Uma pessoa chegou para mim esses dias e falou: vamos distribuir folhetos no semáforo. Gente, isso já funcionou. Vamos fazer cultos na praça. Isso também já funcionou um tempo atrás. Hoje não funciona mais. Hoje as pessoas nem param para ouvir o que está sendo dito. Alguém pregando.
Nós estamos ganhando as pessoas por aproximação. Estamos ganhando as pessoas agora por demonstração de amor por elas. Fazendo alguma coisa por elas. Ganhando elas primeiro para a gente, para depois ganhar para Cristo. Quebra o paradigma na sua cabeça. E o oitavo, a igreja precisa ter um ministério de evangelismo. A gente já teve ministério de evangelismo na nossa igreja. Departamento de evangelização. Funcionou? Não. Por quê? Porque as pessoas não vão. Nós não devemos ter ministério, nós devemos evangelizar. Você não pode esperar que evangelizar seja uma função da igreja, a iniciativa, vir da igreja para fazer isso. Você deve ter a iniciativa de evangelizar as pessoas. Nós não podemos esperar. Evangelize aonde você estiver. Não precisa ninguém impulsionar você para isso. Falei que a gente ia fazer só 8 paradigmas, tá? Tem mais. Mas para não nos delongarmos demais, eu vou deixar para outros dias. Você entendeu? Talvez alguns desses paradigmas estavam presos ainda na sua mente, ainda estão. O que a gente precisa é quebrá-los, porque alguns deles já não funcionam mais. E alguns deles até nem bíblicos são. A gente nem sabe de onde veio. Volta lá comigo, por favor, para João capítulo 4, versículo 35. Jesus vira para os apóstolos e é a mesma coisa que ele fala para a gente agora. E ele diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos parar de olhar para baixo e começar a olhar para onde Deus está mostrando para a gente que o campo está branquejando. O maior problema, quando Jesus olha para Jerusalém e fala para os apóstolos: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe o que você tem que pedir para Deus? Que Ele mande trabalhadores. Você é um trabalhador na seara do Senhor. Você está erguendo os seus olhos. Talvez você tenha que fazer isso hoje. Parar de olhar para baixo e olhar para cima, olhar para as possibilidades. Quebrar esses paradigmas que estão te prendendo com a cabeça para baixo. E se render ao Senhor. Se render ao novo. Se render às coisas que o Senhor quer de nós. Se Deus está dando para a gente outras oportunidades, se Deus está dando para a gente outras ferramentas, se Deus está dando para a gente outras situações que a gente não fez antes, e são eficientes, são boas, por que não? Por que se prender a essas coisas? Vamos quebrar os paradigmas e mudar, para que a gente possa ser realmente usados pelo Senhor. De novo, nós não estamos mudando nenhum princípio. Nós somos regulares. E nos, entre aspas, orgulhamos de ser regulares. Você sabe por que significa a palavra regular? Nós somos batistas regulares. Sabe o que significa regular? É andar na linha, não é mais ou menos não. É regular, é na linha. Na régua. O batista regular é um batista bíblico. É aquele que segue a palavra de Deus à risca. Se uma igreja se chama batista regular, mas não segue a palavra de Deus à risca, tem que tirar o nome regular de lá. Nós somos regulares, nós não mudamos os nossos princípios. Mudamos sim os métodos. Mudamos sim o modo de fazer, os procedimentos, os processos. E eu quero terminar com isso. Que paradigma você precisa mudar na sua vida para que você possa ser eficiente mesmo no trabalho do Senhor?
Talvez é um desses que nós listamos aqui hoje, talvez sejam outros. Talvez seja um que eu não citei, mas que está prendendo você no passado, prendendo você nas coisas que fazem com que você não progrida no seu caminho com o Senhor. Coisas que estão prendendo você a não fazer com que Deus seja realmente honrado na sua vida e você consiga de verdade fazer aquilo que Deus quer, cumprir a vontade de Deus na sua vida. Que paradigma você precisa quebrar? Talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem e você fala, o meu primeiro paradigma é quebrar aquilo que me prende longe de Jesus, longe de Deus. Talvez você até já entregou sua vida a Cristo, já fez uma decisão um dia, mas ainda está preso às coisas do passado, ainda está preso a um pecado. Uma coisa que você sabe que você precisa tirar da sua vida. Ou talvez você nem tenha entregue a sua vida a Cristo ainda. Entrega a sua vida agora. Ele morreu pelos seus pecados, você está preso ao quê? Ele pode te dar a vida eterna agora. A esperança da salvação diante dessa desesperança que o mundo traz para a gente. Vamos tomar nossas decisões. Vamos quebrar o que nos prende àquilo que faz com que a gente não vá para frente. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez você esteja aqui hoje falando, pastor, eu não entendi o que Deus quer para mim. Eu sei o que está me prendendo. E eu quero decidir diante de Deus agora quebrar esse e esse e esse paradigma na minha vida. Talvez você esteja preso a um passado. Talvez você esteja preso a atitudes, a métodos, a pensamentos fixos que estão atrapalhando você de ir para frente, de se relacionar melhor com Deus e com os irmãos. Mas agora, diante do Senhor, entrega isso. Eu tive que quebrar muitos paradigmas na minha vida, no meu ministério, para que a gente pudesse chegar e trazer uma mensagem dessas para vocês. Para que eu possa mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Eu tenho que ter feito isso na minha vida primeiro. E eu quebrei vários paradigmas. Pergunta para Eunice depois. Qual é o paradigma que você tem que quebrar? Coloque ele agora diante do Senhor. Você lá em casa faz a mesma coisa. Coloque agora essa sua atitude, esse seu pensamento diante do Senhor e fala, Senhor, me molda. Senhor, me usa. Senhor, faz com que eu seja aberto ao Senhor e não preso às coisas que estão me segurando de fazer tua vontade. Coloque diante dele agora. Pai, o Senhor está ouvindo a oração dos teus filhos e das tuas filhas. Eu te peço nesse momento que o Senhor, com teu Santo Espírito, deixe bem claro nas suas mentes, nos seus corações, aquilo que eles precisam fazer, as decisões que precisam tomar. Não deixa, Pai, com que a gente continue no
comodismo, na preguiça de mudar. Ou presos a pensamentos que a gente nem sabe direito de onde veio. Presos a metodologias ou a discursos que a gente só copiou. A gente nem sabe uma razão bíblica para estar dizendo aquilo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a poder retornar à nossa fé inicial. Ajuda-nos, Senhor Deus, a buscar o Senhor e enxergar o Senhor de forma completamente aberta, para que o Senhor mude as nossas vidas. Pai, eu te peço por cada um que está aqui hoje, por cada um que está ouvindo essa palestra hoje, que o Senhor toque nos nossos corações e que façamos decisões verdadeiras para honrar e glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.